Pessoal, vou começar aqui, fazer o papo no nosso Faixa Livre de hoje, cumprimentando do outro lado da tela para conversar com a gente o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Henrique, não tem o teu áudio, camarada. Não tem o teu áudio, não consigo te ouvir, Henrique. Estamos com um problema aqui no teu áudio. Se você, de repente, puder refazer a conexão para a gente voltar, porque eu não te ouço aqui. Estou com o teu microfone com problema. Se você estiver pelo computador, inclusive, sugiro que você entre pelo celular para a gente fazer esse papo aqui. Estamos com um problema aqui no áudio do Henrique. Você vê que a gente não consegue ouvir o Henrique Acker, enfim. E estava um problema, inclusive, ainda há pouco a gente testou, ele saiu, voltou, mas o problema persiste aqui no áudio do Henrique Acker. Vamos ver se a gente consegue fazer o papo pelo celular, né? Se entrar pelo celular, eu acho que a gente consegue, de repente, aqui trazer a participação do Henrique conosco para a gente tratar de uma série de assuntos aqui no nosso Faixa Livre, especialmente assuntos relacionados à política nacional. Ó, o Henrique está acessando aqui novamente com a gente, vamos ver. Oi, Anderson. Henrique, opa, agora sim, eu te escuto bem, Henrique. Bom dia, camarada. Henrique, você me escuta? Bom dia. Está dando um delayzinho, mas é normal, em se tratando de comunicação, não é? Audiovisual. Te escuto perfeitamente. O Henrique, o delay está muito alto, Henrique. Te Estamos com escuto quase 10 segundos. perfeitamente. Estamos com quase 10 segundos de delay, Henrique. Eu sugiro que você saia da live e retorne aqui para conversar com a gente, porque o delay está muito grande. Tá? Temos quase 10 segundos aí de delay nessa tua fala. Quando o delay é pequeno, dá até para fazer o papo numa boa, mas a gente está com quase 10 segundos aí de atraso na tua fala, Henrique. Eu sugiro que você saia e retorne aqui pelo celular para a gente tentar fazer esse papo. Tá difícil hoje, hein, gente? Vamos tentar fazer aqui o papo com o Henrique Acker, porque a gente está com uma diferença muito grande na hora em que eu falo até o momento em que ele escuta lá a minha fala. Isso certamente prejudica, né, o papo durante o diálogo. Eu, de repente, quero fazer algum tipo de intervenção, enfim, prejudica aqui até esse espaço de tempo entre eu terminar de falar e ele começar a falar lá do outro lado. Ó, vamos ver se agora a gente consegue trazer o Henrique com a gente. Vamos ver se diminuiu esse delay. Vamos ver se diminuiu o delay, Henrique. Você me escuta? Escuto perfeitamente. Agora sim. Agora sim. Temos um delay pequeno, mas agora dá para fazer o papo numa boa. Quero agradecer a tua presença aqui com a gente, viu, Henrique? Obrigado por você estar aqui conosco. Ok, eu que agradeço. Sempre uma alegria contar aqui com a tua presença conosco no Faixa Livre, Henrique, para a gente falar um pouco sobre política nacional, também tratar de algumas questões relacionadas ao cenário internacional. Primeiro, abrir falando sobre os rumos desse governo do presidente Lula, viu, Henrique? A gente já se aproxima aí do final do terceiro ano de mandato, um governo aí repleto de contradições. Eu sempre falo aqui no nosso Faixa Livre, a partir dessa grande aliança que foi construída para governar e que, especialmente no que diz respeito ao diálogo com o Congresso Nacional, tem trazido problemas para essa gestão. O governo com dificuldades aí para aprovar determinadas pautas, tem mais facilidades quando as pautas que o governo tenta aprovar estão mais conectadas aos interesses da grande burguesia. Mas os temas mais conectados, digamos assim, com as questões importantes para a classe trabalhadora têm mais dificuldades e, em algumas questões, situações aí que dificultam a vida da classe trabalhadora, dos brasileiros mais pobres, acabam sendo analisados lá pelo Congresso com mais celeridade. Henrique, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas contradições que o governo Lula vem enfrentando, partidos querem sair, mas nem tanto, o caso aí do União Brasil, que anunciou o desembarque, mas mantém ali o Celso Sabino no governo, obviamente, analisando de uma forma ou de outra o cenário para ver se embarca na candidatura do Lula para a reeleição no ano que vem, enfim. Fala um pouquinho, Henrique, sobre essas contradições do governo Lula e esse vai e vem da oposição de direita. Olha, Anderson, em primeiro lugar, assim, eu coloco sempre uma posição particular minha, e eu acho que a gente tem que separar a nossa vontade, né? A nossa, vamos dizer assim, o nosso parecer pessoal em relação
a luta política que se instaura no país e de maneira geral, para tentar para poder compreender esse cenário. Eu, particularmente, quando vi a candidatura do presidente Lula, né, em 2022, vi apenas como uma espécie de muro de contenção do que a gente assistiu durante os últimos 4 anos anteriores, né, ao crescimento da extrema-direita, ao governo Jair Bolsonaro, o descalabro das 700 mil mortes na pandemia da Covid, enfim, ao arroxo salarial implementado durante os 4 anos, enfim, os resultados da economia, tudo de ruim que a gente viu, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu não tinha, além disso, grandes expectativas, né? Nós sabemos que a configuração política no país ela é extremamente conservadora no que diz respeito ao Congresso Nacional, ao Legislativo, particularmente à Câmara dos Deputados. Não que o Senado seja uma maravilha, mas a Câmara dos Deputados é o que há de expressão política mais conservadora que nós temos. O fenômeno do centrão no Brasil, na verdade, é uma herança, não é, dos políticos das velhas famílias que comandam aí as antigas, se é que a gente pode chamar assim, capitanias hereditárias. Hoje, em muitos lugares, são os estados brasileiros, né, com essa configuração do nosso mapa. É um país com mais de 200 milhões de habitantes e a gente ainda herdou isso. Nós temos isso na trajetória histórica do Brasil. Então, eu, particularmente, não tenho e não tinha muita expectativa, além de um governo que foi constituído como um governo de frente ampla para evitar a continuidade do bolsonarismo e da extrema-direita, que não é um fenômeno do Brasil, né? Até aí, acho que a gente tem possibilidade de compreender. Mas o problema é assim, como é que se desenvolve, como é que se desenrola esse processo de governar, né, numa configuração política como essa? Isso nos traz necessidade, né, de entender os diversos atores. E eu dividiria isso em 3 blocos, né, se é que é possível dizer assim. Aquele bloco que é mais vinculado a um setor progressista, né, a partidos de centro-esquerda e até ao PSOL, vamos chamar assim, né, que é mais fiel ao governo do presidente Lula, enfim, essa tentativa de tocar adiante uma série de aspectos que dizem respeito a melhorias das condições de vida da população brasileira. Um outro bloco, que é o famoso Centrão, né, que comanda a Câmara dos Deputados, que tem a presidência do Senado também, não é? E que é um bloco fisiológico, é um bloco que vive pendurado no Estado brasileiro, não é, para obter e aumentar privilégios e benesses para as classes dominantes, não é mais do que isso. E esse terceiro bloco, que é mais renhidamente de oposição, de extrema-direita, que é esse bloco do PL, alguns aliados, enfim, poucos aliados, mas está ali, é uma bancada expressiva dentro do Congresso Nacional, se não me engano, isoladamente é o partido que tem mais deputados, não é? E que tem essa configuração de extrema-direita. Agora, o que é que se passa nessa situação? Quer dizer, é sabido que o Centrão é um partido que vive, não partido, é um grupo, não é, parlamentar que vive da chantagem política, não é? E se aproveita dessa correlação de forças, onde não há, por parte do governo Lula, uma maioria expressiva, não há maioria, e do outro lado, quer dizer, utiliza alianças momentâneas com a extrema-direita para chantagear o governo, não é? Então, nós estamos tendo isso repetidamente. O que surge no cenário recente da luta política no Brasil é a retomada de uma insatisfação popular à medida que o governo Lula começa a levantar dentro do Congresso Nacional algumas pautas que dizem respeito a interesses populares, como a taxação das grandes fortunas. Tenta-se, na verdade, com essa questão do imposto de renda, esse projeto do IOF, né, e tudo mais, que faz com que haja essa polarização e uma resposta política de rua que começou timidamente, mas que tem dado algum resultado, particularmente nessas últimas semanas,
não é? E tem forçado a esse fenômeno de fazer o Centrão, não é, que ocupa boa parte dos ministérios do governo Lula, se posicionar. Você vê 2 ministros do Centrão que disseram, não vamos sair do ministério. Não é? Por quê? Porque, apesar de todas essas contradições, o governo Lula ainda tem uma popularidade razoável. E essa gente está pensando, tem um cálculo político. Né? Esse conflito interno dentro do Centrão se dá pelo cálculo político da eleição de 2026. Não tenha dúvida. Não é por conta de alguma adesão a uma postura mais crítica em relação aos interesses das classes dominantes no Brasil, aos interesses do sistema financeiro, nada disso. Ela se dá exclusivamente pelo posicionamento possível, melhor posição possível para manter as coisas como estão. Né? Então, eu creio que o fator que pode decidir esse processo, ou pelo menos alterar esse processo, é a rua. É a rua. Né? É a mobilização de rua. Ainda de uma maneira um tanto quanto, vamos dizer assim, um tanto quanto tímida, se é que a gente pode dizer, mas que só por um impulso que foi feito em relação a esse projeto, né, de luta, esse processo de luta contra a pauta do Centrão, junto com os bolsonaristas, que queriam, né, esse liberou geral no Congresso Nacional, ou seja, né, a impunidade parlamentar, inclusive para crimes, eu poderia dizer quase crimes comuns, não é? Quer dizer, vale tudo dentro do Congresso Nacional. Essa revolta que se criou em relação àquilo foi que... Pessoal, estamos com dificuldade aqui na conexão com o Henrique Acker, né? Vocês estão vendo aqui que a conexão dele falhou, perdemos aqui o Henrique. Vamos ver se a gente consegue retomar. Eu estava com um delay muito grande, inclusive, na fala, né? Achei que essa volta dele à sala tivesse resolvido essa questão da diferença do tempo em que eu falo até o momento em que ele escuta, mas não, o delay permaneceu. A gente teria dificuldade aqui para fazer esse papo com o Henrique Acker. Vamos ver se ele consegue voltar, refazer a conexão aqui. Vamos ver se a gente tem uma pequena melhora aí também desse delay. Estamos com dificuldade aqui. Parece que ele está voltando. Vamos ver se eu coloco ele aqui na tela assim que eu tiver a imagem. Parece que ele está aqui. Henrique, você me escuta? Agora eu que não te escuto. Esse é o problema. Eu que não te escuto, viu, Henrique? O computador tá com problema e o celular, a conexão não está lá das melhores. Mas vamos tentar fazer pelo celular. É o que a gente tem hoje. Vamos tentar retomar essa conexão, mesmo com delay, mesmo com a dificuldade que a gente tem aqui de fazer esse papo. Pelo computador está difícil. Eu não sei se você está usando um fone, se você estiver usando um fone de ouvido no computador, tirar, enfim, ou se você não tiver com fone, de repente conectar, para ver se a gente, pelo computador, consegue fazer esse papo. Vou até te colocar aqui na tela de novo, Henrique, para ver se a gente teve aqui uma melhora. Nada, né? Por enquanto, nada. Não consigo te ouvir. Eu vou até dar uma olhada aqui se são as configurações do meu microfone. Você me escuta bem, né? Pois é, eu não te escuto nada. Tá zero aqui, zero som. Vamos ver se a gente tenta fazer novamente pelo celular, viu, Henrique? Pelo computador vai ficar impossível. Vamos ver se o celular ele conecta aqui para a gente continuar esse papo importante sobre os temas da política nacional que a gente está fazendo com o jornalista Henrique Acker. Já há algum tempo ele não voltava aqui conosco. Aliás, o Henrique está de volta ao Brasil, se eu não estou enganado, é a primeira vez que ele participa aqui conosco desde que ele voltou ao Brasil. Enfim, vamos ver se a gente consegue retomar esse papo com o Henrique. Ele está ali no computador ainda tentando acertar o microfone para ver se a gente consegue recuperar. Eu só vou ouvi-lo assim que eu colocá-lo na tela, obviamente. Ele deve estar tentando mudar ali as configurações e vou tentar aqui colocá-lo na tela novamente para ver se eu escuto ele. Por enquanto nada, viu, Henrique? Eu acho que não consigo te ouvir, hein? Vamos ver. Nada feito, Henrique. Vamos tentar pelo celular, viu, Henrique? Pelo computador está impossível. Vamos tentar voltar pelo celular. Vamos aguardar aqui o retorno do Henrique para fazer o papo com a gente pelo celular, porque é impossível. O computador dele não está funcionando. Vamos trazer aqui o nosso papo. Agora sim, está voltando aqui. Vamos ver se é pelo celular. Vamos ver, o Henrique está... Eu estou sem a imagem dele. Assim que eu retomar a imagem dele, eu vou colocá-lo na tela. Alô, Anderson. Oi, eu te escuto agora, Henrique. Você me escuta?
O delay está muito grande, Henrique, fica Bom, impossível. vamos tentar, né? Tá Escuto impossível você aqui. sim. Mas Não o sei delay como está, o delay está muito não sei como grande, é que Henrique. você está me ouvindo aí. O delay está muito grande, não dá nem para continuar aqui, porque eu falo 10 segundos depois ele me ouve. Fica impossível a gente estabelecer um diálogo assim com um delay tão extenso como a gente tem aqui, nesse muito grande, né? Eu não consigo nem fazer uma intervenção eventual na fala dele, vai ficar esse buraco enorme quando eu terminar de falar e ele começar a falar do outro lado, com esse delay enorme aqui que a gente está tendo, é impossível. Ainda mais, a gente tem tantos temas importantes para tratar aqui com o Henrique relacionado à política nacional, relacionados à política nacional, as questões envolvendo o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, essa saída do Ciro Gomes do PDT e ida ao PSDB, mas com esse delay enorme que a gente tem aqui na fala, entre a fala e a minha e a do Henrique, fica difícil a gente fazer esse papo. Vou fazer aqui a leitura dos recados dos ouvintes. Ó. O William José diz aqui, ó, está tudo bem o som aqui. Está tudo bem, mas o delay está enorme, né, William? Então, fica impossível a gente fazer um diálogo mínimo com essa diferença de áudio. Eu falo aqui, muito tempo depois, ele termina de me ouvir e começa a falar. Então, fica difícil a gente estabelecer, fazer uma entrevista dessa forma. Obrigado pelo retorno, tá bom, William? A Cláudio Esportes mandando um bom dia aqui para gente. A Edith Teixeira também, ó, tá aqui mandando um bom dia. Vamos ver, ó, o Henrique voltou aqui na sala, vamos ver se a gente conseguiu reduzir esse delay. Vamos ver se reduziu o delay, viu, Henrique? Você me escuta aí, né? Eu escuto você perfeitamente. Você me escuta? Agora eu te Vamos escuto, ver. parece que o delay diminuiu. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui esse diálogo. Você falava a respeito do governo Lula. Eu queria aproveitar, Henrique, para acrescentar aqui uma questão, porque o tempo está passando e a gente tem outros temas para tratar aqui contigo. Mas, ainda falando a respeito do presidente Lula, eu queria destacar uma situação que tem me chamado muita atenção, que é justamente os discursos contraditórios que o presidente Lula faz, porque quando ele fala de uma forma ou de outra para a sua militância, ele meio que questiona ações do Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, ele faz críticas ali ao parlamento, mas, por outro lado, quando ele está ali ao lado, perto ou próximo ali do Arthur Lira, aliás, do Arthur Lira, do Hugo Mota, o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele meio que modera as falas dele. Isso ficou claro nesse último fim de semana. Ele participou lá do Congresso do PCdoB, fez ataques ao Congresso Nacional, mas dias antes ele tinha ali ao lado do Arthur Lira, do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele meio que fez afagos ali quando o Congresso Nacional, quando a Câmara foi questionada. Eu acho que era um evento aqui no Rio de Janeiro, o Lula estava ali do lado do Hugo Mota, ele moderou a fala dele, enfim, defendeu o presidente da Câmara. Como é que você avalia esses discursos contraditórios do Lula? Quando está única e exclusivamente com a militância, ele ataca o Congresso. Quando está ali perto do Hugo Mota ou do Davi Alcolumbre, ele faz afagos e até defende o Congresso Nacional, Henrique. Não sei se você me escuta direito aí, o Anderson. Bom, olha só, eu tenho uma análise disso que é a seguinte: o Lula é um cara que foi criado e educado politicamente no sindicalismo. O sindicalismo é uma escola de negociação, não é? Eu jamais tive uma conclusão, uma posição, uma opinião política sobre o Lula que fugisse disso. Lula, desculpem os amigos petistas, eu sei que há muitos que acreditam nesse tipo de posição e tudo mais, mas o Lula é vamos dizer assim, um sujeito da moderação, da negociação, um sujeito da instituição nesse momento, né? Apesar disso, eu acho que existem duas formas de atuação que o Lula tenta trabalhar habilmente. Ele sabe que a base dele, a base eleitoral do seu governo, né, é uma base de esquerda, uma base progressista, é uma base que quer transformações, que quer mudanças. E ele sabe que precisa desse eleitorado, não só na hora da urna, mas também do ponto de vista do apoio popular ao governo. Então, o discurso do Lula para a sua base é um. O discurso frente às instituições e aos seus representantes acaba sendo mais moderado. Em que pese, nesse evento dos professores, do Dia do Professor, teve aqui no Rio o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, o próprio Eduardo Paes, os dois, né, Eduardo Paes e Hugo Mota, sofreram vaias, né, era um evento promovido aí com a presença de professores da rede municipal,
Não por acaso houve vaias para esses dois legítimos representantes do Centrão no palanque. E o Lula, evidentemente, tentou, né, criar uma situação em que ele, vamos dizer, protegesse a instituição Congresso Nacional na figura do Hugo Mota. Mas isso é uma situação de ambiguidade, né, evidente, e todo mundo repara. O Lula tenta ter uma postura, vamos dizer assim, diplomática em relação aos seus aliados do Centrão, e a gente compreende isso, né, é da política. Mas o Lula, no evento, diga-se de passagem, também criticou o Congresso Nacional. As palavras dele em relação ao Congresso Nacional, na presença do Hugo Mota, evidentemente que ele não atacou o presidente do Congresso Nacional, porque aí acho que seria de uma deselegância muito grande, mas também, de certa maneira, quando as vaias começaram, ele se aproximou do Hugo Mota e fez aquela média e tal. Então, acho que é preciso compreender esses dois Lulas que existem num só, né? Ele é uma tentativa de construir esse amálgama que está aí, né? E num governo que anda na corda bamba, né, o Anderson? Essa é a questão. Quer dizer, quer avançar em algumas questões que são de interesse popular e que são importantes para a sua base social, porque as experiências dos governos anteriores do PT mostraram que se você se afasta demais, né, da sua base política, você corre um risco muito grande de perder as rédeas do processo e ficar completamente refém do Centrão. Acho que é esse o jogo político que o Lula trava, né, dentro das limitações que a política nacional e da configuração de forças que tem. Uma das coisas que o Lula tem falado, e com muita razão, quando ele critica o Congresso Nacional, Anderson, é o fato de que é preciso mudar, né? Quer dizer, um dos discursos que ele fez, uma das falas que ele fez nesse evento dos professores, foi de que esse é um dos piores congressos que nós temos. Isso sinaliza o quê? Teremos eleição ano que vem. Pessoal, vamos mexer nisso aí, vamos mudar nesse negócio. E é óbvio, né, que o Poder Executivo, nós temos uma configuração de um governo que é meio executivo, meio parlamentar, quer dizer, não é nenhuma coisa nem outra, e ainda mais com esse avanço, né, dentro do orçamento, né, do governo, né, do governo federal. Quer dizer, hoje o Centrão, com essa história das emendas, o Congresso Nacional fica à sua disposição um quarto do que resta, não é, que pode ser utilizado diretamente pelo Poder Executivo, está nas mãos do Centrão e das emendas, né? Essa história toda que leva a que a gente tenha uma situação de quase esquizofrenia política no Brasil. Mas essa é a realidade, né? Esse é o quadro. Agora, acho que tem uma outra questão, o Anderson, que a gente precisa, acho que os analistas, os economistas, os sociólogos, aqueles que analisam política mais a fundo, precisam observar, que é a mudança das classes dominantes brasileiras. O que aconteceu recentemente com essa história de fintechs, lavagem de dinheiro na Faria Lima, com o PCC, quer dizer, o PCC não é uma estrutura de crime organizado similar, por exemplo, ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? Que é algo que está ainda muito estruturado, mas muito à margem da grande economia. Não, o PCC é uma grande estrutura empresarial. O que me leva a crer que nós estamos tendo, né, já de algum tempo, né, uma influência política dentro do quadro político nacional, já diretamente ligado a esse tipo de setor da burguesia, a uma burguesia mafiosa. Isso que a gente ia falar sobre o Ciro Gomes, acho que provavelmente a gente vai entrar nesse debate, eu não entendo como um cara experiente como Ciro Gomes, não é? E aí, se você quiser, a gente já entra nesse debate. Eu vou até aguardar teu questionamento aí a respeito. O Henrique, a gente vai tratar daqui a pouquinho dessa questão do Ciro Gomes, é um ponto importante aqui no nosso papo, mas antes eu queria tratar de um outro tema relativo às escolhas do presidente Lula, porque o chefe do Executivo está aí às vésperas de anunciar um novo indicado para o Supremo Tribunal Federal. O ministro lá, o Luiz Roberto Barroso, se aposentou no último sábado, enfim, foi o último dia dele à frente de uma cadeira lá do STF e, ao que tudo indica, o Lula deve
colocar como próximo indicado ao Supremo o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. Há quem diga, inclusive, que essa indicação deve sair entre hoje e amanhã. No máximo, amanhã o Lula deve indicar o Jorge Messias. O que é curioso, Henrique, a gente falava ainda há pouco desse poder que o Senado, o Congresso Nacional tem acima de tudo, o Senado e a Câmara. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele faz uma pressão enorme pelo nome do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, hoje ainda senador da República, e o Lula parece que vai oferecer cargos ao Davi Alcolumbre, especialmente na direção dos Correios, para, de uma forma ou de outra, fazer valer o seu interesse, o seu desejo de indicar o Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, enfim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, essa negociação que surgiu entre o Lula e o Davi Alcolumbre para que o presidente da República possa indicar aquela figura do interesse dele ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa indicação ao STF é uma decisão única e exclusiva do chefe do Executivo. E o Lula está meio que negociando aí com o Davi Alcolumbre essa indicação do Jorge Messias. O que dizer a respeito disso, Henrique? Bom, primeiro, Anderson, a gente tem que observar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula, né, do judiciário, né, vamos dizer assim, a instituição que reúne aí a cúpula, o setor mais elevado do Poder Judiciário no Brasil, passou a ter uma importância muito grande nesses últimos anos. Não só no governo Bolsonaro, mas, veja, na própria eleição do Bolsonaro, se não me engano, foi o Eduardo Bolsonaro, que hoje é o deputado no exterior, né, coisa, enfim, não cabe comentário aqui, mas vale lembrar, né, saiu durante a campanha com aquela história de bastaria um jipe e 2 soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal. Essa relação da extrema-direita com o judiciário, né, com o poder judiciário, sempre foi muito atritada. Desde da época aí das antigas ditaduras nazifascistas, na Alemanha, na Itália, enfim, nos anos 30. Por quê? Porque o Poder Judiciário vamos dizer assim, quanto mais independência o Poder Judiciário tem ou tiver, entre aspas, né, porque nós vivemos uma estrutura institucional, um Estado democrático, que tem regras e leis, enfim, goste-se delas ou não. Quanto mais esses poderes tiverem a sua independência, mais difícil tratar com eles, ainda mais uma presidência da República com Jair Bolsonaro. Eu me lembro dessa história do jipe e 2 soldados para fechar o STF. Isso não aconteceu e, pelo contrário, não fosse a figura do Alexandre de Moraes, que, por sinal, foi indicado por um governo golpista do Michel Temer, né, que sucedeu a Dilma Rousseff, com um arranjo do centrão ali, já com a extrema-direita que surgia naquele momento, nós não teríamos hoje o quadro político que nós temos no Brasil. O fiador hoje da democracia, do meu ponto de vista, dessa tímida democracia que a gente tem no país, dessa institucionalidade democrática, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, a importância desse espaço hoje é fundamental. A atuação do ministro, isso com Alexandre de Moraes, tocando esses processos contra os golpistas, né, de 8 de janeiro de 2023. E, por outro lado, o ministro Flávio Dino, que tem levado a cabo, né, uma investigação bastante minuciosa em relação ao destino dessas emendas parlamentares, né, que é essa excrescência, né, que vem do poder legislativo. Então, a tentativa do Alcolumbre de emplacar o Pacheco não é por acaso, não é? É uma tentativa do Centrão de intervir dentro do Supremo Tribunal Federal, de construir um espaço próprio para ser um contrapeso à atuação do ministro Flávio Dino nessas investigações, por exemplo. É evidente que essas investigações caem na mão de um ministro, mas uma coisa é você negociar com o Supremo, outra coisa é você ter dentro do Supremo um ministro que atenda às necessidades do Centrão diretamente. Não que não haja outros ali, não é? Como o próprio Gilmar Mendes e tudo mais, que foi uma indicação lá da época do Fernando Henrique Cardoso, e a gente sabe como ele age, né? Um sujeito muito ladino, vamos chamar assim. Mas eu creio que a disputa está aí. Né? E aí vem esse toma lá da cá, porque
talvez a maioria das pessoas não saiba, mas o ministro, o indicado para ocupar a pasta, né, no Supremo, tem que passar por uma sabatina do Senado, né? E essa negociação vai direto com a presidência do Senado, o tom que vai ter essa sabatina, né? O Jorge Messias é um sujeito que tecnicamente estaria preparado para isso e tudo mais, mas politicamente ainda tem aquela história do Messias que, né, que teria, que faria o Lula se transformar em ministro, enfim, na época da crise final do governo Lula, aquela conversa toda, não é isso? Então, eu creio que a importância dessa sucessão de cada vaga dentro do Supremo agora é fundamental, né, para se manter uma correlação de forças ali que seja pelo menos favorável, né, radicalmente favorável à continuidade dessa parca democracia que a gente tem e das suas instituições. O Supremo hoje é o fiador da existência, né, da continuidade da democracia no Brasil, não tenho dúvida. O Henrique, você citava aí uma fala do Eduardo Bolsonaro, ele falava em um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal lá na época. Dois soldados, era um cabo e um soldado, é isso mesmo. É curioso ainda a respeito dessa situação envolvendo a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que, ao que tudo indica, caso a confirmação do Jorge Messias para essa vaga se dê, a gente vai ter mais um ministro conservador no Supremo. A grande verdade é essa, porque o Jorge Messias ele tem uma proximidade muito grande com os evangélicos. A intenção do presidente Lula, inclusive, é fazer essa ponte, digamos assim, com os evangélicos. Aliás, o Jorge Messias esteve com o Lula durante uma reunião com uma liderança da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, no Palácio Planalto, na última semana. Ao mesmo tempo, chama atenção porque o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, o partido de oposição à extrema-direita ao governo, disse que o Jorge Messias não representa a totalidade dos evangélicos. E eu queria te perguntar justamente a respeito disso, Henrique. É uma boa o Lula indicar o Jorge Messias à Suprema Corte numa tentativa de acenar a ala evangélica, Henrique? Bom, Anderson, isso faz parte da visão de ação política do Lula, né? Ainda, vamos dizer, hoje, do meu ponto de vista, né, o PT deixou de ser um partido que, de alguma maneira, tem democracia interna, tem debates internos e tudo mais. É um partido que se move muito, não só pelo fato de estar no governo, mas também pela figura do Lula. As decisões são tomadas, não só no governo, mas dentro do PT, sempre consultando o presidente Lula. Fora disso, não há possibilidade da gente ver vozes dissonantes de grande importância dentro do PT. Uma coisa aqui, outra lá, mas a gente não vê. E eu acho que isso aí é a continuidade da política, um mano cravo está na ferradura. Quer dizer, o Lula indica o Flávio Dino, que tem tido a importância que a gente vê, por uma postura bastante coerente, né, de estar ali no pé do centrão com essa história das emendas, e ao mesmo tempo o Jorge Messias, que tem essa característica que você levantou muito bem, né? Eu não vou dizer que é um sujeito conservador, mas é um sujeito que dialoga e pertence a esse setor do neopentecostalismo, ou vamos dizer assim, do protestantismo no Brasil, que tem uma posição, obviamente, muito mais moderada, né? É um jogo de cravo e ferradura, é uma lá e outra cá. Esse é o governo Lula, né? Esperar mais do que isso, né, eu acho que enfim, perder tempo. Eu acho que há outro setor, né, um setor de esquerda no Brasil, e que se manifestou nesses últimos combates que a gente tem visto aí, né, mas que é um setor que precisa caminhar por si mesmo. Apoiar o governo Lula naquilo que ele tem de importante, de fundamental, não é? Apoiar a luta pela radicalização da democracia no Brasil, né? Mas também tomar a iniciativa da questão, por exemplo, da escala 6x1, né? Voltar à ofensiva em relação a isso, né? Voltar à ofensiva em todas as frentes onde é possível reunir os interesses populares e ir às ruas, né? Não ficar pendurado na expectativa de que o governo Lula vai fazer e tudo mais. Embora eu acredite que algumas iniciativas que têm sido tomadas, né, até pelo ministro Haddad, né, que para mim é surpreendente,
né, nessa área da tributação e tudo mais, mas é porque o governo está apertado. Quer dizer, se você pegar um governo que tem um orçamento geral que chega a trilhões, a 2, 3 trilhões, e dizer que constatar que esse governo tem para gastar 200 bilhões, quer dizer, você vê que toda essa configuração que amarra o Estado brasileiro, não é, a pagar juros de dívida pública, não é, enfim, a compromissos previamente estabelecidos, não é, com credores e tudo mais, isso gera uma situação em que até mesmo um governo moderado, como o governo Lula, precisa espernear, porque senão não há a menor condição de governar. Então, quer dizer, o papel que eu vejo da esquerda, que não está amarrada ao governo Lula, e que está linkada aí com os movimentos populares e tal, é ir para a rua. Não tem outro. Eu acho que a demonstração que foi feita recentemente prova isso mais uma vez. Eu, sinceramente, acho que está faltando a esquerda voltar, porque a gente já tem ali um mês desde a última manifestação e ainda não tivemos nada, nenhuma movimentação dos grupos de esquerda nas ruas, num cenário onde, como você muito bem coloca aqui, o governo está apertado diante dessa correlação de forças. O Henrique, antes de a gente seguir para o tema do Ciro Gomes, eu quero prestigiar aqui os recados dos nossos espectadores que estão chegando aqui. Mandem aqui suas mensagens, suas participações, inclusive superchats aqui para a gente trazer como pergunta para o Henrique. Ó, o Alexander Kreisser diz aqui: se o presidente não pode fazer nada, essa democracia não serve ao povo. Então, votar para quê? Votem nulo. Sempre um vagabundo. A crítica aqui do Alexander. Agora, o Demian Cunha ele faz uma pergunta aqui. Eu queria te passar essa pergunta do Demian. Ele pergunta aqui: há diversos vídeos onde o Lula afirma que o Congresso apoia o governo e que apoiou tudo o que o governo quis, contradizendo as críticas contra o bloqueio do Centrão. Lula mente quando afirma isso? Pergunta do Demian Cunha para você, Henrique. Olha, perdão, você pode repetir, Anderson? Eu não ouvi direito. Vamos lá. Há diversos vídeos onde o Lula afirma que o Congresso apoia o governo e que apoiou tudo o que o governo quis, contradizendo as críticas contra o bloqueio do Centrão. Lula mente quando afirma isso? Primeiro, eu não tive acesso a esses vários vídeos. O que eu tenho visto aí no último período é que quando o governo começa a espernear porque precisa de recursos, inclusive para fechar suas contas, não é porque tem grandes compromissos políticos, sociais e tudo mais, mas porque precisa fechar suas contas. A taxação de grandes fortunas, a taxação dos ricos, essa questão do IOF, a questão do imposto de renda, não se dá exclusivamente por um compromisso político, social, à esquerda do governo, não. Se dá até porque você precisa fechar as contas, senão não há dinheiro para pagar uma série de compromissos que são necessários quando se governa um país como o Brasil. Agora, eu não vejo aí perdão, Anderson, um minuto só, desculpe aí os nossos ouvintes, eu estou ao vivo, a gente está ao vivo, mas eu tenho que rapidamente ver aqui fui chamado aqui para um compromisso rápido. Já voltamos a falar. Vamos aguardando aqui. O Henrique está ali tá resolvendo ali uma questão na casa dele. Daqui a pouquinho a gente volta a trazer o Henrique aqui para fazer o papo conosco no nosso programa. Ele vai se reposicionar ali para conversar com a gente aqui. Assim que ele estiver reposicionado, eu chamo ele para conversar conosco. Enquanto isso, muitas mensagens chegando aqui. O Marcel Brasil diz aqui: o PT hoje é o câncer político do Brasil. Bolsonaro é somente a metástase. Já o Rafael Coelho aqui: o nível de desinformação entrevistado. Lula disse diversas vezes que o Congresso apoia o governo. O Pedro Miguel, Pedro Miguel está conversando aqui, dialogando com a Marenilde. A Dirlene Marques dizendo aqui: o Henrique chama a atenção para não esperar mais do governo Lula. Eu nunca esperei. Por isso, há 20 anos saí do PT. Mas ele tinha se comprometido de governar com o povo? Ou é a lógica de enganar sua base? Aqui o questionamento da Dirlene Marques. O Henrique está voltando aqui para fazer o papo conosco, vou trazê-lo aqui na tela. Henrique, voltamos aqui. Eu queria trazer aqui contigo já queria partir, Henrique, estou aqui de olho no relógio, já queria partir direto para esse diálogo que a gente vai fazer a respeito dessa saída do Ciro Gomes do PDT. O Ciro anunciou na última sexta-feira essa desfiliação dele do PDT, algo que já era dado como certo
há algum tempo diante da participação do partido no governo Lula. O Ciro faz uma oposição aberta ao petista, ao lulismo, e mostrava desconforto com esse apoio do PDT, não só apoio, mas com o PDT dentro do governo. Na própria sexta-feira, horas depois desse anúncio da saída dele do PDT, o presidente do PSDB no Ceará, o Osíris Pontes, confirmou a chegada do Ciro Gomes ao partido, pelo qual ele deve, inclusive, concorrer ao governo do Ceará no ano que vem, em oposição à chapa do petista no estado, que é liderada atualmente pelo governador Eumano de Freitas. Vale lembrar, Henrique, que o irmão do Ciro, o Cid Gomes, deixou o PDT tempos atrás e se filiou ao PSB. PSB, um partido de base de apoio do governo Lula, enfim. Primeiro, Henrique, como é que se analisa essa saída do Ciro Gomes do PDT? É um movimento de sobrevivência política que ele tenta fazer? Olha, sinceramente, a gente conhecendo um pouco, né, da personalidade, características, claro que isso aí não é o determinante, mas isso também tem impacto sobre as decisões que se tomam, né, do Ciro Gomes, e nada surpreende, né? O Ciro Gomes é um tipo de político que prescinde de partidos, né? Ele basta a si mesmo. É uma personalidade assim, extremamente personalista, um político que sempre se movimentou, né? Surgiu na arena, né? Na época do governo militar. Sua família é uma família tradicional do interior do Ceará, da cidade de Sobral e ali a região. E eu me lembro muito bem, eu era estudante universitário, primeira eleição direta para a Uni, apresentada, ainda era o final da ditadura, recuperação, retomada da Uni, União Nacional dos Estudantes. Primeira eleição direta. Não sei se houve outra depois nesse período. Acredito que não. Apresentaram-se, se não me engano, 4 chapas. 3 chapas de grupos de posições políticas de esquerda e uma de direita. Onde é que estava o Ciro Gomes? Estava na chapa da direita. Se não me engano, o nome era chapa maioria, né? Então, o Ciro Gomes é um político que ele transita de um lado a outro, né? De uma forma quase que messiânica, esperando um reconhecimento, né, do povo brasileiro, como se fosse uma espécie de... Sem ter nada a ver com Jorge Messias, mas vem ao caso, como se fosse uma espécie de Messias, levando a palavra, você está entendendo? O Ciro Gomes, ele inclusive lançou recentemente, antes da eleição passada, o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança, onde, do meu ponto de vista, o pouco que consegui, resumos que li e tudo mais, é uma espécie de recuperar o projeto nacional de desenvolvimentista, né? Quer dizer, num país, e ele é economista de formação, um país, e ele sabe disso, né, que está subordinado a uma lógica onde o grande capital comanda, né, o processo econômico internacional. Hoje é um mundo de holdings, não é um mundo da minha empresinha. Eu sou empresário brasileiro. Não, não é isso. Isso está presente, talvez, na pequena, da média empresa, no máximo. As grandes empresas, aquelas que fazem tal do PIB, aquela coisa toda, fazem parte desse grupo, né, que comanda a economia no país, elas estão vinculadas ao capital financeiro, ao capital internacional. Então, essa história de Projeto Nacional de Desenvolvimento, isso acabou lá na década de 60 com a tese do velho Partido Comunista Brasileiro, né, que era desenvolver as forças produtivas no Brasil, fortalecer uma burguesia brasileira que, em tese, teria contradições com o imperialismo. Isso não existe. Isto não existe. Isso é anacrônico. Isso é anacrônico. E, diante dessa coisa messiânica, o Ciro Gomes vai descolar uma vaga no PSDB. Eu ontem discutia com amigos, eu não entendo hoje qual é o papel do PSDB, a não ser ser apêndice do Centrão, porque não consegue ser nem o Centrão, né, do Centrão, assim, daqueles, né, mais ferrenhos, fisiologismo, e não consegue ter papel nenhum junto às classes dominantes. Quem o Centrão hoje, o PSDB, perdão, os tucanos representam hoje no cenário político? Absolutamente nada. Eu posso estar enganado, claro, né? Já vimos aí ressurgimentos de partidos políticos, mas hoje há uma defasagem, quer dizer, não há, na realidade brasileira, nas classes dominantes brasileiras, um apelo a um partido do tipo PSDB. As opções estão claras.
ou é um desenvolvimentismo, vamos dizer assim, colado com essa realidade internacional, que é o que busca o Lula, né, no cenário dos BRICS, essa coisa toda, escapando, né, da saída tradicional da grande burguesia, mas se mantendo dentro da lógica do capitalismo, diga-se passagem, ou é a escolha da extrema-direita, que é o desastre que se viu com essa história toda do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, pedindo sanções ao governo brasileiro e à economia brasileira. Quer dizer, isso é trágico. E no meio disso tem o Centrão, né? Que é, e aí eu queria dizer um pouco, falar um pouco o seguinte: o Centrão passou por diversas fases, né? E ele hoje, do meu ponto de vista, ele expressa muito mais, além dessa burguesia fisiológica, esse segmento dessa burguesia, como é que a gente pode dizer, mafiosa, com PCC e outras. A gente está observando claramente os fios de ligação, né? Mercado financeiro, Faria Lima, fintechs, lavagem de dinheiro, PCC, opa, tem alguma coisa, distribuição de combustível em ampla escala no estado de São Paulo e em alguns outros pontos, né? Quer dizer, há uma economia mafiosa se afirmando no capitalismo brasileiro. Não é mais uma coisa marginal. E isso exige uma reconfiguração política. Eu não vejo o PSDB o menor, talvez para a figura do Ciro Gomes, se candidatar ao governo do Estado do Ceará. Ok, é mais uma legenda de aluguel, passou a ser uma legenda de aluguel. Agora, no cenário político nacional, é uma escolha que eu considero também anacrônica diante dessa realidade. O PSDB, eu acho que representa, acima de tudo, a crise da direita neoliberal no nosso país, que se bandeia, às vezes, para o lado do Lula, quando quer atender, ter os seus interesses atendidos, ou então vai para o lado da extrema-direita do bolsonarismo. Eu acho, acima de Mas tudo... o PSDB, Anderson, desculpe, mas o PSDB não fez nem isso nem aquilo. Em alguns lugares você tem alianças pontuais ali, com o governo Lula nada, né? Pelo menos até agora, que eu saiba. E com o bolsonarismo, é uma dificuldade, não é, para se movimentar, né, porque você teria, em tese, um eleitorado que não corresponde, não consegue fazer uma aliança aí dessa burguesia, vamos dizer assim, perfumada, né, do PSDB, do Fernando Henrique, desses clássicos tucanos, com essa turma, né, escrachada da extrema-direita. Então, Sim, assim, é um partido que está perdido, está condenado a um processo de isolamento e, quem sabe, até extinção. O PSDB está no limbo político, acima de tudo, como você muito bem registra aqui para a gente. Quando eu me referi à direita, não me referi propriamente ao PSDB, mas essa direita neoliberal que às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro do espectro. Sim, é o centrão aí que você está falando. Porque não tem identidade, acima de tudo. O Henrique, agora, uma outra questão em relação a essa filiação do Ciro ao PSDB, o ex-pedetista, ele já se referiu em outras ocasiões ao Aécio Neves, que é as principais lideranças, ou que ainda resistem lá no PSDB, ele já se referiu a Aécio como cadáver político e decepção. Ou seja, ele vai ter que fazer muito... vai ter que mudar muito o discurso dele para, de uma forma ou de outra, tentar fazer ali as pazes com Aécio, não? Anderson, isso não é muito problema para um político como Ciro Gomes, né? Entre nós. Né? Essa turma diz uma coisa de noite, na manhã seguinte acorda com outro astral, dependendo da situação política, e elogia aquele que lhe ofendeu. Né? Mas você veja também qual a importância, né, hoje do Aécio Neves, né, no processo político brasileiro. É zero, é nada. A desmoralização que o Aécio, né, acabou se submetendo, né, com os rolos, as complicações, né, da sua imagem política, das iniciativas que tomou e tudo mais nos últimos anos, gerou essa marginalização. Quer dizer, eu sinceramente, se o Ciro Gomes tem alguma pretensão do ponto de vista político, né, se localizar numa legenda como a do PSDB, acho assim algo. Entendo que para ele, possivelmente, né, nessa cruzada anti-Lula, anti-PT, né,
seria importante se descolar do PDT. Agora, eu não consigo, sinceramente, ver essa opção do PSDB como uma opção que vai gerar algum fruto dentro do projeto que ele pretende levar adiante, né, eternamente com a sua liderança e com a sua candidatura à presidência da República. Sinceramente, não vejo, a não ser que ele esteja pensando, haja aí por trás a possibilidade de formar uma outra frente parlamentar, uma outra frente eleitoral que descole do centrão, de certa maneira, mas que também não vá para o braço da extrema-direita, porque no campo da esquerda eu acho muito difícil o Ciro Gomes transitar hoje em dia, né? Acho que ele fez uma escolha clara. É isso. Henrique, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de tratar também de um assunto relativo à pauta internacional, porque a gente teve eleições na Bolívia no dia de ontem, o segundo turno das eleições na Bolívia, com a vitória do candidato do Partido Democrata Cristão, o Rodrigo Paz. Ele leva a direita de volta ao governo lá na Bolívia após mais de 20 anos da esquerda no poder. Essa foi, inclusive, a primeira votação em segundo turno lá na Bolívia. O Rodrigo Paz venceu o ex-presidente Jorge Quiroga, também é um representante da direita lá na Bolívia. O partido liderado pelo Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, que foi dominante no país durante as últimas décadas, não chegou nem aí ao segundo turno. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa volta da direita ao poder lá na Bolívia, o Henrique, através da eleição do Rodrigo Paz no dia de ontem, enfim, especialmente essa decadência que a esquerda tomou ao longo desses últimos tempos, especialmente com a figura do Evo Morales, que tem sido muito questionada lá na Bolívia. Aliás, ele pregou o voto nulo agora, nesse segundo turno, parece que tem um mandado de prisão, inclusive, contra ele. Enfim, fala um pouquinho a respeito desse resultado eleitoral com a volta da direita ao poder lá na Bolívia, Henrique. Acho que a volta da direita ao poder ela foi definida por dois aspectos. Primeiro, a crise econômica, né? Uma inflação anual que chegou a 23% no governo Luiz Arce, né? Que foi, né, outrora indicado, apoiado pelo próprio Evo Morales, né? Antes, enfim, para esse mandato que se encerra agora, né? Uma escassez aí das reservas internacionais do país e a perda de valorização da moeda boliviana, né? Isso gerou uma situação de desagregação desse governo Luiz Arce, que já estava com a popularidade baixa, né? Um dos aspectos a observar é que uma das grandes riquezas da Bolívia é o gás natural, né? E tanto a Argentina quanto o Brasil, que tinham grandes contratos de compra de volumes enormes aí de gás natural da vizinha Bolívia, os dois países, nos últimos anos, desenvolveram políticas próprias e reduziram a compra do gás natural. A Bolívia é muito rica em lítio, né, que é um metal aí chamada, quando se fala de terras raras, né, o lítio está presente aí nas baterias de celulares, baterias de carros elétricos e tudo mais, é um metal estratégico. E o estanho também, que é tradicional boliviano. Então, essa desvalorização, essa redução dos contratos do gás natural e tudo mais, os descaminhos da própria economia comandado pelo governo do Luiz Arce, que é do MAS, né, ou era do MAS, eu já não sei mais como está essa situação, a luta interna no MAS já vem se acumulando de alguns anos para cá, entre exatamente o Evo Morales e o grupo do Luiz Arce. É uma disputa muito complicada, mas eu quero lembrar o seguinte, apesar de tudo, o Evo ainda é uma referência, né? Ainda é uma referência política importante na Bolívia. Durante 20 anos, a Bolívia teve aí sucessivos governos com maior ou menor trajetória no campo progressista e da esquerda, né, com algumas medidas sociais importantes, né, a melhoria das condições de vida aí de grande parte da população, sobretudo aquela metade da população boliviana que pertence aos povos originários, né? As duas grandes etnias são a Aymara e a Quechua, né? E que compõem aí praticamente metade da população de cerca de 10 milhões de habitantes da Bolívia. Então, eu acho que essa definição ela se deu nesse primeiro turno, né? Tanto o Jorge Tuto Quiroga, da Aliança
liberdade e democracia é um político que já participou de governos anteriores e tudo mais. Se não me engano, disputou a eleição contra o Evo Morales e foi derrotado. Ele propõe, tem um programa aí, não, nitidamente neoliberal, né? O projeto do Quiroga, se vencesse, seria um projeto muito mais comprometido com o Fundo Monetário Internacional. As medidas que ele propôs para enfrentar a crise econômica, eliminação do imposto sobre investimentos estrangeiros. Veja bem, abertura irrestrita à importação de combustíveis e a solicitação de um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. Esse é um governo de crise, né? Um país como Bolívia. Se essa receita fosse aprovada, e isso eu acho que fez com que parte do eleitorado progressista e de esquerda canalizasse boa parte dos seus votos para o outro candidato, que é o Rodrigo Paes, né, do Partido Democrata Cristão. Ele é filho, inclusive, de uma liderança tradicional do antigo MIR, né, Movimento de Esquerda Revolucionária Boliviano, foi presidente boliviano também e tudo mais. Mas a sua política é completamente diferente. Né? As medidas que proporia aí, enfim, seriam um pouco mais brandas nesse negócio, né? Nessa disputa, perdão. Né? Seria uma espécie de tentativa de um capitalismo democrático para a Bolívia e tudo mais, de avançar o mercado. É isso, mas não foge dessa lógica de políticos conservadores, né, dentro do cenário boliviano. Eu temo que isso aí possa levar, né, a mais... isso não é a solução, porque você tem um país extremamente pobre, de contradições muito grandes, né, entre essa grande massa, metade da população boliviana, né, uma parte da classe média boliviana que está naquela região de Santa Cruz, e uma burguesia muito incipiente, muito pendurada, né, ligada aos favores do Estado boliviano, né, por isso muito corrupta. Né, eu creio que isso é mais um governo de crise na Bolívia, é mais um governo que não vai levar a uma solução, porque, enfim, agora, o que eu temo também, o Anderson, é que nós temos que ver qualquer processo político hoje na América Latina relacionado com o que a gente está vendo, né, de iniciativas do governo Trump. Quer dizer, um governo de direita ou mais conservador na Bolívia, ele pode gerar relações políticas mais próximas, vai gerar certamente, com o governo Trump, o que é extremamente complicado, porque nós estamos vendo a ofensiva no Caribe, particularmente o posicionamento, né, da frota americana, né, e também de aviação e tudo mais, ali na região. Já tivemos algumas baixas ali, inclusive de pescadores, né, gente que é pescador em Trinidad e Tobago foi morto, enfim, por essa iniciativa do governo Trump, que é uma chantagem clara, uma pressão clara contra o governo venezuelano, em que pese possa ter críticas à gestão Maduro, etc. e tal, não é essa questão que está em jogo. Ao lado da Venezuela, e ontem mesmo o presidente Trump já fez críticas duras, chamando aí o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de terrorista. Quer dizer, as coisas estão indo para um caminho, inclusive que vai pressionar o governo Lula a ter uma posição mais clara. Eu não tenho dúvida. Não é porque quer, é porque não tem saída. Imagina uma iniciativa militar, e agora o próprio governo Trump em pessoa, confirmou que deu ordens para que a CIA faça operações dentro do território venezuelano. Quer dizer, isso é uma ameaça clara, objetiva, e você tem dois processos de crise ao mesmo tempo também acontecendo nesse momento, tanto no Equador quanto no Peru, né, de governos que estão sendo questionados. No Equador, por pressão da Confederação Nacional Indígena, que é a CONAI, que é uma organização que ainda tem uma força muito grande, ao governo do Noboa, e no Peru, esse governo aí, que é também um governo de transição do nada para qualquer coisa, né? Um governo de crise. Né? Então, quer dizer, o momento que a gente vive na América Latina é especialmente delicado, né? E esse novo governo boliviano, né, ele tende a ter uma postura, se não de, vamos dizer assim, de diálogo direto com o governo Trump,
mas de uma postura de não se confrontar com essa política externa norte-americana da extrema-direita. É complicado, né? Muito complicado, qualquer movimentação na América Latina. A gente tem tratado com muito cuidado desse tema internacional aqui no programa. A gente fez um debate, inclusive, na última sexta-feira, a respeito dessa figura do Donald Trump, que tem sido contestado, inclusive, dentro dos Estados Unidos. Essa seria uma outra pauta que a gente traria aqui para o nosso papo. Pois é, a gente a gente até traria esse tema aqui, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, viu, Henrique? Infelizmente, a gente tem que fechar aqui o nosso papo. A gente vai voltar ao tema internacional na edição de amanhã aqui no Faixa Livre, já deixa aí anotado na agenda, você que está acompanhando aqui o programa, mas por hora eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, viu, Henrique? Obrigado por esse papo aqui conosco. A gente volta a dialogar aqui em breve no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença. Anderson, muito obrigado a você, a todos os nossos telespectadores que tiveram a paciência, inclusive com os problemas técnicos, né, causados por mim, não foi por vocês, diga-se de passagem. Não por mim, mas pela tecnologia precária aqui, nas condições que eu me encontro, mas espero ter estado à altura aí para fazer os comentários e ajudar vocês. Grande abraço, Anderson, até a próxima. Foi ótimo, como sempre, Henrique. Obrigado aí pela força. A gente entende perfeitamente os problemas. Eu mesmo, de vez em quando, tenho problemas aqui. Enfim, acontece com a nossa internet aqui. Obrigado, um grande abraço, Henrique. Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker.